Vamos lá para a rodada 2, porque a valorização é diferente e a gente precisa seguir ganhando cartoleta. Sim, galera! Bora lá então para mais um vídeo no canal. É para falar de Cartola 2023, dicas da rodada 2. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Já clica no like, deixa o teu joinha aí embaixo se tu valorizou na primeira rodada, se eu te ajudei aqui também com as dicas. E claro, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Seja muito bem-vindo ao canal do Betinho. Toda rodada de Cartola tem vídeo, tem live, então não perca tempo, já se inscreve aí. O time top aqui do canal, galera, fechou com 74 pontos na primeira rodada e valorizou 17 cartoletas. Importante demais essa valorização. A pontuação foi bacaninha, né? A média dos cartoleiros ficou em 63 e a média de cartoletas está em 106. Então a gente conseguiu ficar acima da média, não foi uma pontuação limitada, mas foi uma pontuação muito boa para a rodada também. Já quero saber de você quantos pontos tu fez e quantas cartoletas tu valorizou. Deixa aí nos comentários. E bora que a segunda rodada é diferente, vamos falar na sequência sobre isso e esboçar o nosso time aqui também. Lembrando que o nosso capita foi o Hulk, não fez gol, né, mas foi muito bem aí, só com média básica. O maior pontuador foi o Maurício Lemos, que imitou, fez gol. E quem decepcionou foi o Bruno Mendes, que tomou gol no último lance. O Corinthians perdeu o SG e aí o Bruno Mendes negativou. Mas, cara, saldo muito positivo para essa primeira rodada. Teve primeiras rodadas que a gente perdeu cartoletas, então não tem do que reclamar. Esse aqui tinha sido o nosso time da primeira rodada, então vamos vender todo ele e começar a escalar o time para a rodada 2. Antes de começar aqui te passar as dicas, quero te lembrar para você me seguir nas outras redes sociais também, especialmente o Instagram. Toda rodada, faltando uma hora antes do mercado fechar, eu posto lá os meus times atualizados no feed. Time top e time alternativo aqui do canal. Ambos fizeram 74 pontos na rodada e ambos valorizaram 17 cartoletas. Então são duas bases muito bacanas para rodar. O time alternativo é escalado na live também. Não deixa de me seguir. E se você quiser aumentar ainda mais o teu potencial de limitado no Cartola, eu tenho o plano de sócios, o meu grupo exclusivo lá no Telegram. Lá você vai receber times exclusivos como esse daqui, ó. Time de valorização que a gente fez, valorizou mais de 23 cartoletas, fez uma pontuação excelente. Além de muita dica, análise, estatística, informação exclusiva, duas lives só para sócios lá. E ainda você ganha um acesso na liga exclusiva e gratuita dos assinantes com premiações em todas as rodadas. R$100 todas as rodadas para os melhores colocados entre os sócios, além de premiações de turno e anuais. Primeiro link aqui na descrição do vídeo, investimento único, bem pequeno, você fica até o final do ano lá no grupo e com certeza vai aumentar o teu potencial de limitado. Venha ser sócio do Betinho, primeiro link na descrição. Agora sim, galera, bora escalar o nosso time aqui para essa rodada 2, começando aqui pelo nosso ataque. Sim, o nosso poderoso ataque para a rodada. Esperamos, é claro, gols, assistências, uma mitada dos nossos atacantes. E antes de escalar aqui o nosso ataque, eu quero te lembrar que a valorização dessa rodada 2 ela é diferente das demais. Como que funciona, Betinho? Os jogadores que valorizaram, que estão com uma média muito alta em relação ao seu preço, a tendência é que eles continuem valorizando com uma pontuação bem pequena. Um caso clássico é o Gabriel Peck do Vasco, que fez 16,90 na primeira rodada e a média dele tá maior que o preço. Ou seja, se o Gabriel Peck fizer uma pontuação negativa ali na casa de menos 0,50 pontos, a tendência é que mesmo assim ele valorize na segunda rodada, beleza? Então esse aqui é o caso clássico de valorização na segunda rodada. O cara foi muito bem na primeira, a tendência é que ele siga valorizando e não que desvalorize, diferente do que a gente tá acostumado na sequência do Cartola, né? Então Gabriel Peck aqui com uma pontuação negativa segue valorizando. E aqui o caso inverso, Luis Soares desvalorizou pra caramba. Betinho, ele precisa de pouco pra valorizar, certo? Errado. Soares vai ter que fazer cerca de 10,30 pontos pra começar a valorizar na segunda rodada. Então toma cuidado, essa segunda rodada a valorização é diferente. Não que você não pode escalar o Soares se você confia que ele pode fazer mais que essa pontuação aqui, mas esteja ciente que ele vai ter que fazer ali mais de 10 pontos pra começar a valorizar na segunda rodada, mesmo estando super desvalorizado. Beleza? Mas vamos falando da valorização agora, escalando os caras. O meu primeiro atacante aqui do esboço, galera, gosto muito dele pra essa rodada, tá valorizado, é bom pra valorizar e tem potencial de imitar. Isso é o match perfeito pra rodada 2. Caleri do São Paulo. Ele fez gol na primeira rodada contra o Botafogo, teve finalização, enfrentou o América Mineiro em casa, o América que é um time que geralmente faz gols, mas também sofre alguns gols. Caleri é o principal jogador pra fazer gol no São Paulo e eu vou acabar fechando aqui com ele pra rodada 2. O Caleri vai ter que fazer cerca de 4,90
pontos aproximadamente para começar a valorizar, tá, galera? Nem é tão pouco assim, mas eu acho que ele tem potencial para fazer isso e muito mais nessa rodada. O meu segundo atacante aqui, eu vou por valorização também, outro cara super valorizado, fez gol na primeira rodada e tem potencial de fazer gol de novo nessa. Estou fechando aqui com o Everaldo do Bahia. Ele que é cobrador de pênalti do time também, enfrenta o Botafogo em casa. O Botafogo é um time que faz gol, mas também toma gol. E o Everaldo é o cara para fazer gol aí nesse time do Bahia. Nessa aqui, a tendência é que se ele fizer um pontinho, ele já vai valorizar aí contra o Botafogo. E o meu terceiro atacante aqui do esboço, ó, eu tô de Fluminense, eu sei que ele precisa fazer bastante pontos até para valorizar, mas o cara é impressionante. O cara faz gol quase todo jogo, é Germancano do Flu. Fez gol contra o América, desvalorizou, mesmo assim contra o Atlético Paranaense em casa, eu não sou maluco de deixar ele de fora do meu time aqui, então o Germancano vai estar aqui no meu esboço também. E o Cano vai ter que fazer, galera, cerca de 8,60 pontos para começar a valorizar, basicamente a pontuação que ele fez na última rodada aqui, mas eu acho que ele tem potencial para fazer isso e muito mais. Roger Guedes do Corinthians eu acho uma ótima opção para essa rodada contra o Goiás, ele tem que fazer cerca de 5,20 aí para começar a valorizar. O Yuri Alberto também é uma ótima opção, só tem que fazer um pouco mais que o Roger Guedes para valorizar, mais de 7 pontos. Outro caso clássico de valorização da rodada 2, Vitor Jacaré do Bahia, com uma pontuação negativa, ele começa a valorizar já, e ele foi muito bem em média básica na primeira rodada, vale uma aposta nele aí pra valorização e pra pontuação também. Mesma coisa vale pro Gabriel Peck. Endrick também é uma boa contra o Vasco, um pouco mais de um ponto aí ele já começa a valorizar. Eu gosto também do Aleph Manga do Coritiba para essa rodada, ele vai ter que fazer pouco mais de 5 pontos, mas é cobrador de pênalti, é o principal cara do Coritiba pra fazer gol, e é uma aposta que me agrada. E alternativa aí ao Caleri, você tem o Luciano do São Paulo, que também tem que fazer ali cerca de 5 pontos para começar a valorizar. Meias, galera, vamos escalar nossos meias aqui do esboço, começando a tirar uma dúvida de vocês, Betinho, e quem não jogou na primeira rodada, como o Terans, por exemplo, a valorização dele, como é que funciona para a segunda rodada. Então vamos lá, se ele já tinha que fazer uma pontuação alta para valorizar na primeira rodada, como ele não jogou na primeira, na segunda ele vai ter que fazer uma pontuação ainda maior. O Terans vai ter que fazer cerca de 12,90 pontos para começar a valorizar nessa segunda rodada, então cuidado com jogadores caros que não jogaram na primeira rodada e tem que fazer pontuações altas para valorizarem nessa segunda rodada. Mas bora lá escalar meus meias. O primeiro deles tá de acordo também com a valorização da primeira rodada, ele tá muito bem em média básica, é o Matheus Fernandes do Bragantino, 8 desarmes aí na primeira rodada, ele já vinha sendo um monstro de desarmes no estadual e tá ótimo para valorizar também aí contra o Cuiabá, deve desarmar bastante de novo nesse jogo e aí com uma pontuação baixa ele deve já valorizar. Se ele fizer aí cerca de 0,60 pontos ele já começa a valorizar. Lembrando que eu gostaria de escalar o Bruninho de novo aqui, mas ele foi para a seleção sub-20, então o Matheus Fernandes é uma alternativa e ótimo em média básica também. Meu segundo meia aqui, galera, ele tá levemente desvalorizado, mas tem potencial de participar de gols nesse jogo, é o Wellington Rato do São Paulo. Na primeira rodada fez 3 pontinhos, é o cara da bola parada do time, a gente sabe que o Wellington Rato era bom de cartola desde a época do Atlético Goianiense. Nessa ele vai ter que fazer cerca de 3,20 pontos aí para começar a valorizar. Aí eu falei do Terans, mas não falei do John Arias, né, que também não jogou a primeira rodada, é uma excelente opção para pontuar nessa rodada, só ele vai ter que fazer uma pontuação bem alta para começar a valorizar. O Arias tem que fazer cerca de 10 pontos aí para não perder cartoleta nessa segunda rodada. Então, por enquanto eu não vou escalar ele aqui, mas é óbvio que para pontuação ele é uma ótima. Alan Patrick do Inter eu gosto bastante nessa rodada também contra o Flamengo, lembrando que é lei do ex, e o Inter é um time que tem feito gols e tem sofrido também, assim como o Flamengo. Ele vai ter que fazer ali cerca de 3,40 para começar a valorizar. Gosto muito do Bitelo do Grêmio também para esse jogo contra o Cruzeiro. Pô, o Bitelo muito bom nos desarmes na primeira rodada, muito participativo, finalizando, cobrando falta. Nessa aqui, com cerca de 3 pontos, ele já começa a valorizar. Eduardo do Botafogo é uma boa também para valorização, porque precisa de poucos pontos, pouco mais de 1. E é um cara que fez gol e deu assistência na primeira rodada, então tá numa fase muito boa. Gabriel Menino também é uma opção interessante, tem que fazer ali cerca de 3,5 pontos para começar a valorizar. E tem aqui o Ganso também, alternativa aí ao Arias, pode ser que seja até cobrador de pênalti, já que o Cano perdeu o pênalti na primeira rodada, o Ganso aí tem que fazer um pouco mais de 3 pontos para começar a valorizar. E por enquanto ele vai estar aqui no meu time como terceiro meio, eu tô bem em dúvida nesse terceiro meio, entre Ganso, Eduardo, Alan Patrick, Bitelo. Vou fechar por enquanto com o Paulo Henrique Ganso aqui, beleza? Mas tô bem em dúvida ainda nessa terceira opção. Zagueiros, galera, bora escalar os nossos zagueiros aqui pra rodada. E se você quiser um zagueiro pra valorização, já falo aqui do Maurício Lemos. A tendência, galera, é que se ele zerar a pontuação, ele já valoriza ou pelo menos não perde cartoleta. Mas eu vou
dar uma economizada aqui nos meus zagueiros. O primeiro deles vai ser o Gil, do Corinthians. É ótimo na bola aérea, quase fez gol aí contra o Cruzeiro na primeira rodada. Enfrenta o Goiás fora, Goiás que não foi bem contra o Atlético Paranaense. Acho que dá pra pensar no SG do Corinthians, que o Corinthians possa não tomar gol. E o Gil aí é um zagueiro que eu gosto bastante pra essa rodada. Nessa ele vai ter que fazer pouco mais de 3 pontos pra começar a valorizar. E o meu segundo zagueiro também vai ser baratinho, vai ser o Alan Franco do São Paulo aqui por enquanto. 5 cartoletas, 2 desarmes na primeira rodada. Contra o América acredito que possa sim manter SG, embora seja um zagueiro aí bom na bola aérea e também bom no desarme. Então tô aí com o Alan Franco, baratinho, custando 5 cartoletas, economizando aqui na minha zaga. Vai ter que fazer cerca de 2,40 pontos aí pra começar a valorizar. Tem ainda aqui os alternativos aos zagueiros aí de São Paulo e Corinthians, Lucas Beraldo e Bruno Mendes, mais baratinhos pra quem daqui a pouco não conseguiu valorizar tanto e vai ter que economizar mais ainda. Arboleda, um pouco mais caro, aí vai ter que fazer mais de 4 pontos pra começar a valorizar. E não vejo mais tantas opções assim na zaga, tá, galera? Tem o Nino aqui do Fluminense, que valorizou pouquinha coisa. Nessa ele vai ter que fazer 4 pontos também aproximadamente pra começar a valorizar, e é uma opção. Nas laterais, galera, acho que aqui sim tem opções excelentes. O meu primeiro lateral vai ser o Samuel Xavier do Fluminense, mitou já na primeira rodada, fez mais de 10 pontos, tá bem valorizado. Contra o Atlético em casa, potencial de não tomar gol, potencial de mais uma vez dar uma assistência. Com um pouco mais de 1 ponto ele já começa a valorizar. E o meu segundo lateral eu vou manter por enquanto aqui no meu time pela regularidade, o Marcos Rocha do Palmeiras. Tá baratinho, já teve 4 desarmes na primeira rodada, valorizou pra gente. Contra o Vasco acredito que vai ser exigido mais uma vez nos desarmes. Não confio tanto assim em SG, que ele possa não tomar gol, mas pela regularidade acho que vale aqui o Marcos Rocha. E também com um pouco mais de 1 ponto ele já começa a valorizar. A alternativa é o Samuel Xavier, se for titular eu gosto muito do Alexander do Fluminense também pra essa rodada, baratinho, tá valorizado. Uma opção também é o Fagner do Corinthians, que até foi razoavelmente bem nos desarmes aí contra o Cruzeiro. Caio Paulista do São Paulo também é uma opção, cara bem ofensivo ali pelo lado esquerdo. E pra quem tá pensando em ir com o Marcelo, só cuidado com a valorização, ele tem que fazer mais de 13 pontos aí pra começar a valorizar. E o goleiro, galera, vamos escalar o nosso goleiro aqui do esboço. Eu vou manter aqui o goleiro que eu escalei na primeira rodada, baratíssimo, precisa de pouco pra valorizar. Tô fechando com o Lucão do Bragantino, beleza? Fez 4 defesas na primeira rodada já, valorizou meia cartoleta pra gente. E contra o Cuiabá acredito que vai ser bastante exigido também, que não vai levar muito gol. Então é uma opção interessante aí o Lucão também pra economizar, né? Com cerca de meio ponto ele já começa a valorizar na segunda rodada. Eu gosto muito do Adriel do Grêmio também pra essa rodada, com cerca de 1 pontinho já ele começa a valorizar e é uma ótima opção contra o Cruzeiro, tá pegando tudo o Adriel. Outro goleiro que pegou tudo na primeira rodada foi o Léo Jardim do Vasco, precisa de uma pontuação bem pequena também pra começar a valorizar e contra o Palmeiras deve ser bem exigido. Cuidado com o Cássio, que vai ter que fazer cerca de 8 pontos aí pra começar a valorizar. E bora fechar o time como técnico, galera. Poderia escalar aqui o Rogério Ceni, as cartoletas me permitiriam, mas não vou escalar por enquanto. Ele vai ter que fazer ali cerca de 3,70 pra começar a valorizar. Eu vou fechar de Fernando Lázaro aqui do Corinthians, já que eu não tô com ninguém ofensivo também do Corinthians, eu acho que o Corinthians faz gol nesse jogo. Ele é uma ótima pra valorizar e se o Corinthians for bem, pode ganhar 1 pontinho aí. Com cerca de 1,5 ponto, o Fernando Lázaro já começa a valorizar. E pra quem tá mal de cartoletas, eu recomendo o Antônio Oliveira do Coritiba, que também precisa de pouco pra valorizar e é um técnico que joga em casa, então o Coritiba em casa, a tendência é que vá pra cima, que pontue, né? Então, e pra quem quiser investir mais, claro que o Fernando Diniz é uma ótima, porque o Fluminense tem potencial de mitada. E ele com cerca de 3 pontinhos já valoriza também. E os meus reservas aqui por enquanto, galera, Everson, Caio Paulista, Bruno Mendes, Gabriel Menino e Vitor Jacaré. E antes de confirmar o nosso capitão e definir nossa escalação, quero te lembrar, claro, que no sabadão, 1 da tarde, é a nossa live dicas, horário tradicional de lives aqui no YouTube, pra você não perder a atualização do time top, a escalação do time alternativo, análise completa, posição por posição, tirando as tuas dúvidas. Então não perca sabadão 1 da tarde. E se você quiser aumentar ainda mais o teu potencial de mitada, primeiro link da descrição, venha ser sócio do Betim, você vai receber times exclusivos, análises, estatísticas, 2 lives de dicas e também ganhar um acesso na liga exclusiva e gratuita dos assinantes com premiações em todas as rodadas. Não fica de fora. Primeiro link da descrição, venha ser sócio. E vamos que vamos, galera, time escalado, time esboçado. Vamos lá escalar o nosso capitão, porque eu investi bastante nele, é o meu maior investimento, o cara que mais tem que fazer pontos pra valorizar nessa rodada. Então vamos fechar aqui o time com o Germancano do Fluminense de capitão, aí o cara que provavelmente vai ser o artilheiro do campeonato se seguir nessa batida, fazendo gol todo o jogo. Mudei um pouco a câmera aqui porque acabou a bateria da outra, tá? Mas vamos lá, ó, Caleri também seria uma ótima opção de capitão aí pra essa rodada. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais, só pesquisar por Betim Gamer, links aqui na descrição
valoração também. E bora pra live no sabadão 1 da tarde, hein? Já coloca aí no despertador. Agora sim, galera, time escalado com Lucão, Samuel Xavier, Marcos Rocha, Gil, Alan Franco, Matheus Fernandes, Wellington Rato, Ganso, Caleri, Everaldo, Germán Cano, que é o nosso capitão, e o técnico é o Fernando Lázaro. Preço do time, 114 cartoletas, galera, é um time caro até, né, pra essa primeira rodada, pra quem não valorizou, vai ficar difícil, mas a gente conseguiu valorizar bem, e esse aqui é um esboço bom pra ganhar cartoleta e pra mitar nessa rodada também, tá, galera? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, não esquece do joinha aí embaixo, que é muito importante, me apoia pra caramba aqui no canal, e claro, se inscreva também se você ainda não é inscrito aqui do canal do Betim. Bora lá em busca de mais cartoletas nessa segunda rodada e nos vemos na live e nas redes sociais aí também. Beleza? Boa escalação pra você, boa valorização e boa mitada. Um abração no Betim, lute pelos seus sonhos, fica com Deus, valeu e fui!